Bom, essa é a nossa parte 2 da nossa aula de Excel, dessa nossa primeira aula de Excel. E dessa vez a gente vai se concentrar um pouco mais na parte operacional do programa, oferecendo aí algumas usabilidades, alguns exercícios básicos que podem ser feitos a partir dessa plataforma. Bom, o nosso programa tem como principal função organizar e estruturar os dados dentro de uma planilha, tá? Então, se a gente pudesse, se fosse para resumir em poucas palavras o que o Excel faz, a gente pode dizer com tranquilidade que o Excel serve para estruturar dados de uma planilha. Esses dados, eles vão ser separados sempre em cada uma dessas colunas e cada uma dessas respectivas linhas, montando dentro dessa nossa estrutura a informação que a gente quer. Então, vamos começando do básico. Eu vou montar aqui com vocês uma ferramenta que acho que quase todos vocês conhecem e já devem ter visto isso em algum momento da vida de vocês, que é uma lista de números que acho que vocês devem estar bastante habituados a trabalhar e já deve ter visto isso mais de uma vez, né? Já conseguiu identificar até agora o que é? Bom, nesse caso eu tenho na minha primeira coluna, na coluna a partir da célula A1, o número 0, depois o número 1, 2, 3 e assim sucessivamente até o número 10. Observa que como eu comecei com o número 0, ele vai na célula A11 no número 10. E na segunda coluna eu coloquei aqui um número, nesse caso o número 5. Então em B1 tem o valor de 5. O Excel oferece, entre algumas coisas, a opção, a possibilidade da gente realizar algumas operações com esses valores e talvez esteja aí a maior força que o Excel tem, é poder manipular, trabalhar com esses dados da forma com que a gente precisar. Então, quando eu começo a minha planilha utilizando o sinal de igual e digito o endereço da célula, então observa, vou colocar ali, a célula logo acima, B1. Observa que na tela ele já inclusive fez uma borda diferente naquela célula que eu havia digitado. E quando eu dou o Enter, observa que agora a minha célula onde eu digitei igual B1 passa a ter o valor de 5, que era o número que estava aqui em cima. Então observa que agora, embora esteja aparecendo a mesma informação, no caso aqui 5, né? Na tela aparece para a gente o mesmo número, mas ao selecionar, ao observar a barra de ferramentas na parte superior, enquanto no primeiro caso, na primeira célula, a barra de ferramentas indica só o número, a barra de fórmulas, indica só o número para a gente, 5, que for o valor digitado. Quando eu venho aqui na célula seguinte, o valor que está digitado é aquele que eu havia escrito anteriormente, no caso B1. E o que quer dizer isso? Quer dizer que essa minha célula agora contém o valor que está presente na célula indicada, nesse caso B1. E se eu altero esse valor, então digamos que eu não queira mais o 5, eu queira que agora aqui apareça 6,
Quando eu dou Enter, automaticamente a célula seguinte, que está referenciando, né, que está indicando aquela minha célula anterior, passa a ter o mesmo valor. E essa configuração, essa característica do Excel de fazer a atualização das suas referências, ela serve não só para a atribuição do valor, mas como também para operacionalizar, especialmente, cálculos matemáticos, tá? Então, tem essas duas principais funções, essa referência da célula dentro de uma planilha do Excel. Ao selecionar uma célula, quando eu venho com o mouse no canto inferior direito, observa que a minha setinha no Excel, ela é gordinha, né? Ela é maiorzinha, um sinalzinho de mais. Só que quando eu venho com ela aqui no cantinho inferior, ele vai abrir uma setinha diferente. É uma setinha preta com só a preta, né? E fininha. Essa célula, esse cursor, na verdade, é o cursor de preenchimento, que permite arrastar e completar uma planilha com aquela fórmula que a gente havia, com aquela referência que a gente havia feito. E esse complementar, ele é dinâmico, sendo atualizado de acordo com o que a gente está fazendo de preenchimento. Isso quer dizer que, nesse caso, como eu preenchi para baixo, eu estou preenchendo as linhas. Observa com atenção o que acontece aqui na minha barra de fórmulas. A primeira fórmula é B1, a segunda B2, B3, B4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque ele preencheu igual estava naquela mesmo padrão que estava naquela nossa primeira célula. Agora, observe o que acontece quando eu preencho, ao invés de para baixo, nas linhas, para a direita, nesse caso, nas colunas. Então, eu começo a preencher, 1, 2, 3, 4, 5. E agora, eu tenho, na primeira célula, a minha célula de referência que eu usei para preencher, né? Eu tenho B1, depois C1, D1, E1, F1, G1, H1 e quantas outras células eu preencher, ele vai continuar seguindo o mesmo padrão, tá? Desculpa, eu estava falando e não estava mostrando, foi mal. Então eu vou mostrar aqui de novo, ó, só para agora vocês conseguirem ver. Então, ó, a célula na célula normal, na posição normal, é essa célula branquinha, né? O cursor é o cursor branco, gordinho. E quando eu venho no canto inferior direito, ele mostra esse cursor diferente, né? Esse cursor preto e mais fininho, que quando eu arrasto para baixo, eu posso preencher as linhas. Nesse caso, então eu começo lá B1, B2, B3 até o B10, que é a linha anterior, a célula anterior. E se eu arrastar nas laterais, nesse caso ele vai fazer o preenchimento dinâmico corrigindo a letra. Aqui ele alterou o número, né, em cada uma delas. E aqui eu vou alterar a letra C1, C2, D1, E1, F1, G1 e assim por diante, tá? Então essa opção de preenchimento, usando esse botãozinho aqui, né, esse cursor que fica no canto inferior direito, eu consigo preencher as células tanto nas linhas quanto nas colunas. Serve inclusive para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo, tá? Não precisa ser só para a direita ou só para baixo, qualquer direção que você fizer.
Agora, como todas as células estão referenciadas, se eu mudar a minha primeira célula, nesse caso aqui, mudei para 4, todas as células agora vão valer 4. Tá? Porque a primeira célula tem um valor definido. Eu escrevo o valor que eu quiser, 15. A segunda célula é igual à primeira, a terceira é igual à segunda, e assim sucessivamente até a última, que é igual à célula B9. Então, com isso, quando eu mudo um valor, todos eles vão mudar igual. Só que essa referência do sinal de igual não serve só para a gente estabelecer um novo valor para a célula. Ele serve também para a gente operacionalizar cálculos matemáticos e utilizar as funções que o Excel oferece para tratamento de dados. Então, nesse caso aqui, eu vou demonstrar como realizar uma operação de multiplicação, a conta de vezes, utilizando o Excel com essas referências das células que estão preenchidas na minha planilha, que já está preenchida aqui ao lado. Então, observa que para eu realizar uma multiplicação, eu preciso indicar os dois números que eu quero multiplicar e o sinal da operação de multiplicação. Nesse caso, eu quero que na C1, na célula C1, tenha o valor da multiplicação do valor que está na célula A1. Então, eu posso clicar na minha célula, né, onde eu quero que esteja a primeira célula da minha referência, da minha conta. O operador de asterisco, nesse caso, o sinalzinho da estrela. No seu teclado, você pode localizar ele em cima da letra do número 8, ou lá, se o seu teclado tiver o teclado numérico, também tem ali o sinalzinho do asterisco. E eu quero que seja o valor de A1 vezes o valor de B1. Observa aqui na planilha que ambas as células estão selecionadas e com cores diferentes. Então, aqui a minha célula A1 está em azul, na mesma cor que está indicando aqui na fórmula, e a célula B1 está em provavelmente vermelho, na mesma cor que está indicando aqui na fórmula. Essa é uma referência visual, especialmente para quem enxerga cores, é mais útil, de identificação da nossa fórmula, em que quais espaços ele está utilizando para poder calcular o seu valor. E ao dar Enter, ele já dá para mim o resultado dessa fórmula, dessa conta. Nesse caso, 0 vezes 1 é 0. Vou fazer aqui mais uma vez com a linha de baixo, só para poder demonstrar como faz. Igual a 2 agora, vezes B2, e ele mostra para mim o valor da nossa célula. E, utilizando a opção de preenchimento, eu posso arrastar ele para baixo e completar essa nossa sequência de operações de multiplicação, também chamadas de... Põe aí nos comentários, por favor. Bom, tendo montado essa estrutura, agora, quando eu mudo, lembra que o número que eu posso mudar aqui é o da célula B1. Quando eu mudo ele para qualquer outro valor, por exemplo, 29, ele montou a multiplicação de todos esses valores. 0 vezes 29 é igual a 0, 1 vezes 29, 29, 2 vezes 29, 58, 3, 87, 4, 116, 145, 174, assim por diante. Quando eu mudo qualquer um desses valores, essa sequência minha vai ser atualizada, porque ao mudar o valor de uma célula, no caso dessa nossa célula de referência,
todas as demais vão ser atualizadas de acordo com a operação que foi determinada para cada uma delas. Agora aqui você pode concluir a sua fórmula, né, a sua planilha, utilizando as opções de preenchimento para dar uma carinha diferente, né, para sua planilha, indicando cor de texto, cor do fundo, alinhamento, inserindo uma borda. E isso, claro, da forma com que você achar mais... Desculpa pelo tremelido aí. Da forma com que você achar mais conveniente na sua planilha, de acordo com aquilo que você vai fazer. Então, toda vez que eu faço uma modificação, toda a minha planilha vai ser atualizada, realizando os cálculos todos que foram estabelecidos dentro desse programa automaticamente, tá? Então, nota que mudando uma única célula, todos os valores da planilha, todos os nossos 33 números vão ser, quer dizer, 33 não, né? Tem 21 números que vão ser alterados, essas células, todas essas 11 células, mas essas 10 em seguida, porque esses aqui foram digitados manualmente, né? Então, cada um dos números aqui está digitado manualmente. Então, ao mudar apenas a célula B1, todos os demais valores são corrigidos automaticamente, atualizando então essa estrutura que espero que vocês tenham colocado nos comentários devidamente, tá? Então, ao terminar a minha edição, eu posso vir aqui na opção de salvar, em que eu vou poder indicar em que local que eu quero que seja salvo. Nesse caso aqui, né, então eu quero salvar aqui na minha pasta meus documentos e vou salvar aqui como aula 1 de Excel. Ao selecionar a opção de tipo, ele vai oferecer para a gente o formato de pasta de trabalho Excel, que é o formato padrão do programa em que a gente utiliza. A extensão desse formato padrão é a extensão XLSX, tá? Que é o formato padrão que o Excel vai salvar. Quando você salva, ele vai guardar essa informação. Tendo salvo o documento, ele vai estar disponível para vocês sempre que você precisar, e pode abrir ele novamente e continuar a edição dele à vontade, tá bom? Então, lembra dessa referência, todas as células são identificadas por letras e números, e ele vai servir para organizar, o Excel vai servir para organizar essa estrutura de dados, separando essas informações que estão sendo dispostas na nossa tela e realizando todas as operações que a gente fez. Nessa aula de hoje eu demonstrei a operação de multiplicação utilizando o operador o sinal de vezes, que é o asterisco, tá? Nas próximas aulas a gente vai conhecendo aí os outros sinais, tá bom? Então é isso. Obrigado pela atenção da nossa aula de hoje. Desejo a todos aí bons estudos e mais uma vez bom terceiro bimestre. Valeu, turma. Obrigado. Beijo. Tchau.